Pois é, na realidade eu fui iniciado, eu acho, com um jogo de búzios já ali por volta dos meus 14 anos de idade. Lo- Caramba! Bem cedo, né? Bem jovem. Muito, muito, muito. Eu comecei a me interessar pelas religiões de matriz africana ali por volta dos meus 13 anos. 12 anos despertou a curiosidade. Aí 13 anos eu já estava envolvido, né? Uhum, E nessa conexão, nessa iniciação, já logo despertou um ritual de consagração uhum, dentro da estrutura religiosa, né, uhum. do candomblé, que é o que chamamos de mão de Fá. Na Tá. realidade, eu já tinha as conchinhas em casa, eu já ficava jogando, eu tinha pegado lá na praia, e eu já ficava meio imaginando o que é que aquelas conchinhas poderiam representar dentro de uma estrutura oracular. Mas entenda bem, aos 12, 13 anos, eu não tinha essa linguagem de estrutura oracular. Sim. Eu tinha aquela inocência, aquela Uhum. intuição acontecendo. Aí, como eu estava também, já tinha despertado o meu interesse pela cartomancia, e aí quando eu falo cartomancia, é a cartomancia tradicional mesmo, com baralho comum, Uhum. eu fiquei pegando as conchinhas da praia e fui Uhum. colocando elas ali em volta do jogo de cartas, e eu fazia Uhum. alguma interpretação entre a forma que uma caía, outra caía, enfim. E foi muito interessante, porque quando eu cheguei para essa iniciação praticamente de Ifá, eu já estava consagrado, né? Porque eu já estava, de alguma forma, Sim. manuseando. Claro que eu fui aprender muitas Aham. coisas. E esse interesse, ele veio, eu imagino, pela influência ou de alguém? Você já tinha algum tipo de contato? Como que aconteceu? Eu tenho uma formação católica apostólica romana. Tá. Inclusive, eu fui coroinha, eu fiz catecismo. Eu e minha irmã, que inclusive entrou aqui no canal agora, minha adorável irmã Luziene, nós éramos muito envolvidos com a Igreja Católica, porque meus Tá. pais também tinham a formação católica e nos deu toda essa base. Ok. E foi muito bom receber essa base, essa estrutura. Eu gostava de estar envolvido, porque apesar de ser uma família católica, apostólica romana, ela tinha assim um certo misticismo no ar que não se explicava direito. Por exemplo, minha avó paterna, juntamente com minha mãe, costumava procurar uma benzedeira na Uhum. cidade, no interior lá da Paraíba, onde eu nasci, lá Uhum. no Cariri da Paraíba, propriamente O dito, famoso né? Cariri. Do famoso Cariri, da entrada, porta de entrada para o meu sertão nordestino. E a gente procurava uma benzedeira lá, Dona Maria José, de onde eu aprendi a maioria dos benzimentos que hoje eu pratico e Uhum. ensino outras pessoas também a praticar. Perfeito. E aí tinha esse misticismo da benzedeira, né? Que ela Uhum. benzia, ela Sim. bocejava, dizia se tinha ali uma inveja ou não tinha, se tinha um olho gordo ou não tinha, enfim, aquela coisa mística do processo. Uhum. Então eu acho que o meu despertar vem dali primeiro. Depois eu fico curioso demais, que eu ia para a escola para assistir aula, e eu passava por uma casa de esquina que era tanta fumaça, era tanto cheiro de erva, e a todo mundo que eu perguntava o que é que rola dentro dessa casa, todo mundo dizia, não sei. Outros diziam, não se mete com aquilo, né? Aí tinha uns mais assim, pretensiosos, dizendo, ali faz macumba. Ou, quando falou em macumba, pronto. Aí aquilo aguçou mais ainda, né? Aí pronto, aí já era. Quando eu entrei na casa para curiar o que é que acontecia lá dentro, eu já fiquei. Já fiquei. Entendi, entendi. Então não foi alguém da tua família que te. Foi você mesmo levado pelos orixás, provavelmente, já na época, né? Pelos orixás, com Né? certeza, ou com certeza, tenho total certeza disso. Eu sou altamente devoto das divindades africanas, e Uhum, evidentemente que eu tenho um pai, uma mãe e uma irmã maravilhosos, porque eles nunca me questionaram na situação, né? Eles me acompanharam. Eu sou tarólogo,
e cartomante desde os meus 13 anos de idade, cara. Que Numa legal. religião, numa cidade onde predominantemente era a religião católica e Uhum, uhum, alguns protestantes evangélicos, tá. de uma família, portanto, dessa estrutura, Uhum, família, não os meus pais, mas todos os parentes mais conservador, né? sim. E meus pais me apoiaram desde sempre. Que Desde sempre. legal, que legal. Ou Né? seja, o caminho já veio todo preparado para você, né? Meu pai, ele dizia assim para mim, né? Sabe como é que eu vejo você lá na frente? Eu vejo você assim numa casa ou numa sala e as pessoas procurando horário para ser atendido por você. E quer que eu diga bem a verdade? Não demorou muito, isso já estava acontecendo. Eu Porque aos acredito. 15 anos eu comecei profissionalmente Sim. e quando eu comecei, já não me faltava clientes, Aham. consulentes. Ou seja, já comecei tendo agenda. Que E a minha primeira legal. secretária foi a melhor de todas, foi minha mãe. Ah, a tua mãe foi a sua primeira secretária. Ela era a minha Que secretária, ela era legal. minha assistente, ela era quem resolvia os assuntos burocráticos da questão. Uhum. E foi muito interessante. Então, eu tive um apoio muito bom. Sim. E aí, para chegar no jogo de Búzios, não tinha mais dificuldade nenhuma, porque eu Sim. precisava conhecer. Você sabe que, diferentemente da cartomancia e do tarô, mesmo a gente falando da década de 80, que já foi um advento para o esoterismo, né, Uhum. do ponto de vista dessa nova, dessa modernidade de se entender Uhum. os oráculos, mas naquela época não se tinha praticamente nada de livro falando sobre mitologia africana, culto aos ancestrais, muito menos de jogo de búzios. É verdade, é Né? verdade. Ou você conhecia alguém da própria religião que te passava, ou assim, era muito realmente. Bom, fora que era só por livro, né? Não existia internet, não existia Google, não existia nada, né? Para você Na, na pesquisar. realidade, na realidade, eu aprendi o oráculo de Fá, jogar búzios, conforme manda a tradição e os ancestrais, Perfeito. passado de forma Oral. falada, verbal, Uhum. né? Oral. Então a gente fazia aqueles rituais de recolhimento, tudo era na realidade uma imersão para você poder Uhum. aprender as Uhum. tiragens, as técnicas de jogadas, né, de búzios e Uhum. assim poder, né, desenvolver um Uhum. processo ali de interpretação do jogo de Ifá. Mas você sabe que tinha uma coisa que me incomodava, eu já totalmente envolvido, Uhum. iniciado e feliz. Não, antes de você continuar, a minha pergunta é: tão jovem, é possível, não existe uma idade para você ser iniciado? Não. Existem regras, Tá. tem regras e regras, porque se a gente pensar nas religiões de matriz africana, principalmente do ponto de vista daquelas que se baseiam no candomblé, Sim, e aí pensando as mais tradicionais, que segue o sim. Banto, o Queto, o Nagô, o Gegê, que ou vem da linguagem Yorubá, né? Aí aqui representando no Brasil o candomblé, o batuque no Rio Grande do Sul, e tambor de mina no Maranhão, Uhum. o Xangô do Nordeste. Então, pensando dessas muitas ramificações do candomblé, mas seguindo tradição, Certo. Queto, Gegê, Nagô, que seja, existem sim regras de idade. Agora, Tá. essas regras, elas são alteradas a partir daquilo que é lançado no culto aos ancestrais. Para o candomblé, tudo se movimenta em termos de regra a partir do que é indicado pelo orixá, pela divindade. E quem faz esse registro e essa interpretação é o zelador, aquele que cuida e que orienta os consulentes através do jogo de búzios, do jogo de Fá. Então, por Perfeito. exemplo, eu fui apresentado ao ritual, ao sacramento. Tá. Se na caída de búzios havia uma determinação ou uma liberação a partir do meu orixá para que eu fosse iniciado e recebesse, portanto, os sacramentos necessários para conduzir o oráculo,
essa regra de maioridade seria vencida, porque, para você ter uma ideia, Ed, em qualquer coisa que ocorra em um terreiro de candomblé, em uma casa de batuque, em um terreiro de tambor de mina, quem define, quem mapeia, quem orienta todo esse processo é o zelador ou a zeladora, que no caso é Ialorixá ou Babalorixá, Uhum. através do jogo de búzios. Não é através Então, de tudo, transe tudo é decidido através do jogo de búzios. dos menores aos maiores detalhes, por exemplo, de uma festa, Ok. a um santo, dentro de uma oferenda que vai ser colocada aos pés de um orixá, desde a vestimenta que vai ser utilizada do babalorixá, da Iked, dentro da estrutura do barracão. A resposta, quem responde é o jogo de Ifá, o jogo de búzios, né? Se aquele dia é um dia oportuno para abrir o oráculo, quem responde é o próprio oráculo, Entendi. né? Pelas saudações que é feita a Exu, que é o grande recadeiro, o grande Uhum. mensageiro de jogo de búzios. Portanto, quem tem a mão de Ifá, além de ter a sua iniciação em Ifá, que primeiro se dá a partir da iniciação do seu orixá de cabeça, do seu orixá juntó, também tem que ser iniciado em Exu, né? Então, Perfeito, tem perfeito. toda tem todo um processo que a gente entende que é ritualístico e sagrado para a Uhum. religião. Tá? Perfeito, Então, nada se perfeito. move num terreiro, desde que ele Tá, esteja seguindo os preceitos da tradição, tá. sem que o oráculo seja de fato aberto. O oráculo ele é a porta de entrada e a de saída do ritual, do Perfeito. sagrado e da governança da casa, Entendi, do entendi. terreiro. Ele Tá? praticamente determina tudo, né? Tudo. Nada se move sem a orientação do orixá através do oráculo. Isso do ponto de vista religioso, do ponto de Tá. vista sagrado, Aham. né? Do ponto de vista ritualístico, né? Tá. Da nossa iniciação. Mas também Perfeito. tem coisas que me incomodavam, Tá. né? Por É, exemplo. e, por exemplo, eu sou uma pessoa, eu sou esotérico também. Eu Certo. sou, eu sou universalista. Uhum. Eu defendo o autoconhecimento. Eu Uhum. gosto de estudar filosofia, antropologia, psicologia. Então, por mais que eu seja um sujeito devoto da ritualística e das divindades, os orixás, me Uhum. incomoda as regras constantes e recorrentes religiosas. Tá. Incomodar não quer dizer que eu não respeito. Eu respeito, Entendi. mas Entendi. incomoda. E Uhum. aí essa incomodação me levava à seguinte questão para a minha Yalorixá. Mas me diga o seguinte, como é que pode só ter acesso ao jogo de búzios quem passar por tudo isso que eu passei? Tudo bem, passei, estou feliz da vida. Tá. Tô, como diz lá no Nordeste, estou igual pinto em beira de seca, estou maravilhoso. Né? Aham. Mas precisa passar por tudo isso. E é Ah, claro que isso era uma incomodação, que a tá. religião ela defendia que sim, né, o Tá. processo religioso, ou seja, diferentemente do tarô, o oráculo de Ifá, o jogo de búzios, seria para os escolhidos e Ok. não para todos que desejariam. E aí, eu numa passagem lá na Bahia, eu participando de movimentos religiosos de matriz africana, eu tive um momento de uma palavra, que eu tive acesso à palavra, eu era um dos que iria palestrar, Sim. e aí a minha palestra ela causou um incômodo considerável, né? Porque a minha proposta ali na fala era, por que a gente não leva o jogo de búzios para que todos que tenham interesse e vontade também possam aprender? E Uhum. aí eu tive, claro, o cuidado e a preocupação de dizer calma, calma, calma. Eu não estou falando isso do ponto de vista religioso. Eu estou Uhum. falando isso do ponto de vista esotérico. Eles disseram, uma coisa condena a outra. Eu disse, não, não condena. Eu vou explicar por quê. Do ponto de vista religioso, eu vejo os orixás como divindade, como Certo. sagrado, inclusive dos quais eu sou iniciado. Do ponto de vista religioso, tem ritos e tem sacramentos. Uhum. Do ponto de vista esotérico, tem simbologia.
A Uhum. interpretação de uma jogada de búzios, um caminho numa jornada esotérica, não é pela crença, é pelo símbolo. Então, o Orixá Iemanjá é uma mãe, a mãe de todas as cabeças, que inclusive Hum. no Brasil é fortemente cultuada, mas na África quem é mais cultuado, provavelmente, que seria o pai dela, Olokun, o deus das Tá. águas, não Aham. é? Oxum, porque Oxum se é a sagrada deusa da adivinhação para nós aqui do sacramento, no esoterismo, ela vai ser a mãe vai ser a simbologia da pessoa maternal, da pessoa afetiva, da pessoa que vai conquistar progresso, resultados. O Uhum. Xangô, que para nós, enquanto religiosidade, é o pai da justiça, Sim. no esoterismo ele pode significar uma personalidade forte, firme, determinado com os objetivos de vida. Uhum. Você percebe que eu estava simplesmente fazendo uma mudança do repertório. A Uhum. causa e o efeito seriam os mesmos, mas cada um no seu lugar. Ou seja, o religioso sagrado continua sendo, porque isso é Uhum. alterado, e para que Sim. alterar isso? Mas por que não o esoterismo se favorecer disso, assim como as runas favorecem o esoterismo, Uhum. o tarô favorece o esoterismo, a astrologia, a numerologia, a cartomancia, não é? Uhum. Uhum. Então eu levantei sempre essa polêmica, essa preocupação. Hoje isso é um pouco mais aceito, porque eu continuo trazendo essa mesma discussão, eu não cesso em nenhum momento de discutir isso. Uhum. Inclusive, tem pessoas que já fizeram curso de jogo de búzios comigo do ponto de vista esotérico, né? E Ah, que tá. jogam búzios maravilhosamente bem, do ponto de vista esotérico e não religioso, né? Porque, Oh, evidentemente, se é do ponto de vista religioso, você tem que viver os sacramentos de uma religião. existe todo um procedimento, né, que você tem que... Uma iniciação, como você disse no começo, né? Isso, Que você fez. isso, não é? E Mas essa você veja, iniciação no curso não é necessária. no curso esotérico eu faço uma iniciação do ponto de vista esotérico, ou seja, Ah, ok. eu vou observar, eu vou lançar o meu oráculo para a identificação dos orixás de proteção de cabeça daquele estudante, daquele aluno. Agora, provavelmente um esotérico odurólogo, ou seja, ele vai lidar com o jogo de Ifá, não na condição do zelador, mas na condição de um oraculista que Ok. vai entender da simbologia, que é o repertório que norteia o jogo de búzios, e Uhum. seguimos com a sua condição de também, por que não, estar exercendo a influência desse oráculo do ponto de vista do autoconhecimento, né? Perfeito. Eu acho isso importante, eu acho isso democrático, Uhum. eu acho isso brasileiro, né? Sim. Porque a gente envolve todas as religiões. Agora, claro, ao abrir tal polêmica de fala, né, para os candomblecistas de plantão, a gente fica às vezes sendo um pouco fuzilado aí pela ira deles, mas talvez ninguém mais do que eu defenda a religiosidade e os sacramentos postos nessa Uhum. religiosidade. Mas Uhum. por defender isso, eu também defendo que nós, da religião, não podemos ter pessoas presas, escravas a nós, né? Aquele Uhum. termo lá do candomblé da Bahia, lá na década de 30 e 40, que o médium, vamos dizer assim, seria o cavalo do seu orixá, Sim. é um termo que eu não, é um repertório que eu não utilizo, né? Eu acho que ele simplesmente é o filho do santo e o santo é o seu condutor. Enfim, o oráculo de Fá, ele cabe hoje em dia, sim, a gente trazer para perto das pessoas, Perfeito. né? Perfeito. Primeiro, porque a gente consegue falar de uma coisa sagrada sem necessariamente ser doutrinador, né? Eu Uhum. nunca quis adeptos doutrinadores, por exemplo, para seguir a minha religião, né? Mas eu Perfeito. sempre Uhum. levantei a importância do oráculo, seu sistema divinatório,
e a sua Uhum. estrutura de jogo para que Sim. as pessoas que não têm nada a ver com candomblé Uhum. possam vivenciar essa experiência, que, ao meu ver, Perfeito. é tão rica de autoconhecimento, é tão rica de interpretação, Uhum. quanto, por exemplo, as cartas do tarô, as Sim, cartas da cartomancia, sim, daquelas que, inclusive, eu também tenho a minha formação. Você sabe que eu sou sim. professor de baralho cigano, inclusive no Centro Cultural Esotérico da nossa querida Luísa e do Robson. Uhum. E, e lidar com a simbologia das cartas e sua estrutura divinatória é tanto fundamentada e estruturada na tiragem e na teoria, postando o aspecto teórico e prático, quanto um jogo de Fá, né? Tem como fazer um resumo da origem histórica? Porque, assim, é óbvio que veio da África, né? A gente tem consciência que ele está ligado às religiões de matriz africana, mas tem como fazer um resuminho da origem? Tem sim. O jogo de búzios, né? Essas conchas aqui, elas na realidade são conchas que você vai encontrar na praia. Você- Bem, a gente pensar em jogo de búzios nessa mitologia africana, a gente vai lá para a África, né? 6.000 anos antes de Cristo, né? Sim. Quando os primeiros registros se dão conta da manifestação religiosa e cultural dos Uhum. orixás. O jogo de búzios sempre, portanto, passa a ser o oráculo de Fá, né? Os cowries em Uhum. inglês, ou simplesmente os Merindilogum ou Erindilogum, que significa em Yorubá o número 16, portanto 16 conchas para ler e Fá, Ok. é o oráculo mais antigo da África, certo? Na realidade, nem começou com os búzios propriamente dito, porque antes eles eram moedas na África, ou seja, valor Ah, monetário, dinheiro que circulava, money, né? Na realidade, esse oráculo era regido ou se jogava usando nozes, tá. exatamente chamada até noz de cola, tá? Que são as nozes naturais, Ok. ou as cebolas. Essa cebola que a Cebola. gente. Cebola que a gente compra Sim. para Para cozinhar. temperar, cozinhar e tudo mais. Inclusive, na iniciação, você faz uma iniciação primeiro em Fá, jogando as cebolas aqui no Brasil, né? Hum. Nozes nem tanto, mas a cebola você faz aí, começa a iniciação. A cebola inteira? Ela é consagrada, você parte a cebola, certo? Tá, Uma cebola grande ou média para grande, você divide em quatro partes, ok. né? E dependendo da sua iniciação, ou seja, de quantos búzios você está, com quantos búzios você está iniciando, você vai Uhum. dividir, vai ter essa cebola. Geralmente, nas tradições de candomblé no Brasil, você inicia com quatro, né, olafiá, com 8 búzios, que mais tarde estudando eu descobri que faz parte, inclusive hoje, tradicionalmente, do jogo de búzios lá do Rio Grande do Sul, do Batuque. Tive vários Tá. contatos com as casas de batuque, com os terreiros de batuque. Tradicionalmente lá se joga com 8 búzios. E na Bahia, e na maior parte da região do Nordeste, com 16 búzios. Que aí, 16 seria, de fato, Erindilogum, que é a tradição de quase todas as nações africanas. Né? Então a gente está Perfeito. falando de um oráculo de uma ancestralidade, de uma antiguidade. Mais tarde, ainda na África, eles perceberam que o jogo de nozes logo ele se deteriorava. Então foram procurar algo que tivesse mais resistência, mas tinha que ser algo extraído também do processo da natureza, já que orixá são os deuses da natureza. E Sim, aí chegou na condição dos próprios búzios, das conchas de praia, né? Mas perfeito. lembrando que esse jogo aqui ele se tornou popular no Brasil e em outros países da América, a partir da tradição africana, mas Sim. tem o oráculo, o Pelé de Ifá, que inclusive ele é ainda mais tradicional da África do que o próprio jogo de búzios. Apenas com um detalhe, que ele é jogado apenas por homens, na tradição
africana e, consequentemente, mantido essa tradição nas casas de candomblé de raiz aqui no Brasil, Perfeito, né? perfeito. Então, o Gantuá, a casa de Oduduá, Olodumaré, na Bahia, são casas mais tradicionais que continuam seguindo o rito do Opelê de Ifá, que seria uma modalidade do oráculo de jogo de búzios, mas dentro de um colar que só os homens, os babalorixás, que são consagrados para fazer essa leitura e essa interpretação. Também na Perfeito, iniciação, quando você é iniciado, é através do Opelê de Ifá que você inicia sua jornada com os búzios, né? perfeito. Mas, evidentemente, do ponto de vista oracular e divinatório, para pessoas não religiosas, o jogo de búzios é o que se tornou mais popular, inclusive no Brasil. A santeria cubana, que é a Uhum. religião afrodescendente em Cuba, Em é Cuba, chamada de Santeria. santeria, eles também utilizam tanto o Opelê de Ifá, mas é muito mais comum nas casas, nos terreiros em Cuba, você ter o jogo de búzios com 16 búzios, e lá eles referenciam pelo nome da tradição. Não chamam o jogo de búzios, eles nem oráculo de Ifá. Eles falam Erendilogum mesmo, ou seja, eles referenciam em Yorubá a tradição dos ancestrais com 16 búzios. Perfeito. Lugar, os búzios você tem que ser iniciado no candomblé. Do ponto de vista religioso, né, nós até falamos isso aqui Sim. anteriormente, sim, Uhum. há toda uma ritualística do ponto de vista do sacramento, do divino, da Uhum. ordem religiosa e sagrada, né? Uhum. Mas eu, com alguns poucos colegas, nós defendemos também, né, a iniciação do jogo de búzios do ponto de vista esotérico, simbólico, da tradição dos orixás, mas não do ponto, não religiosamente falando, e sim Uhum. consagrando isso de uma forma onde o autoconhecimento simbolicamente esteja presente naquela imagem arquetípica que você pode conduzir o oráculo também. Perfeito, perfeito. O que é feito nessa iniciação? O processo ele passa primeiro por algumas outras iniciações, né? Ou a mais Uhum. tradicional de todas. Sim. Você faz a feitura do seu santo, ou seja, você passa a ser iniciado no seu orixá de cabeça, no seu orixá Juntó, né? Tá. Essa iniciação ela traz rituais, primeiro, onde você vive o recolhimento, né? Esse recolhimento ele tem dois aspectos importantes. O primeiro é consagrar essa pessoa iniciada aos deuses, aos orixás, Tá. portanto, tentar afastá-lo enquanto humano das impurezas da terra, E né? aí Do que Iluaê. entra o não comer algumas coisas, é vestir branco, é não beber álcool, não é E isso? ficar recolhido mesmo, né? E Você ficar fica num lugar, né? Você dorme numa. Não é esteira, como que chama? é uma esteira Numa mesmo, esteira mesmo. né? Numa e por um período longo, não é isso? Longo, né? Geralmente ciclos, você fica ciclos longos ou ciclos de 21 dias dentro, 21 dias fora e sucessivamente. Essa é a primeira parte, é quando você entra em contato com a religiosidade a partir do teu orixá de cabeça, Uhum, né? A partir disso, você vai se o que seria popularmente falando, você vai entrar no desenvolvimento. Então você tá. aprende sobre a cultura, sobre a linguagem, se é uma casa que fala Yorubá, se é uma casa que fala a linguagem Ubanto, se é uma casa que segue mais o Batuque. Então você vai aprender a linguagem dos orixás, a Tá, fala dos orixás, tá. né? E suas ritualísticas e suas predestinações. Uhum, Existe uma coisa sagrada demais no jogo de búzios, que é o Odu, tá. né? Quando você começa a entrar em contato com a mão de Fá, que é a outra iniciação para, não para todos, mas para aqueles que são identificados pelo jogo de búzios como também zeladores de búzios, do jogo de búzios, Tá. você passa a entrar em contato com os Odus. O Odu, que cada um de nós temos, o presságio, né? Seria a predestinação posta a partir dos sacerdotes de candomblé aos seus iniciados.
Esse Odu é que vai passar a reger os seus caminhos de vida. Você tem o Odu desde que você nasceu, você é tomado por ele. Ele vai sendo descoberto com o passar dos anos, com o auxílio do jogo de Búzios, e vai sendo desenhada a sua predestinação, ou seja, o seu caminho aqui na Terra. O Quando Odu você seria a sua missão ou ele é um orixá? é a sua vida, é É a a sua escrita vida, é a da sua sua vida, missão, é a sua missão. é a sua missão. É o que está escrito na linha do tempo. A partir do que está escrito na sua linha do tempo, é que você vai caminhar para outras iniciações, que aí chega na Adifá, se você for escolhido para tanto. Tá? E aí, dentro do ritual, dessa explicação, existem alguns ritos extremamente sagrados e que só nos é revelado nas iniciações, e existem os outros ritos que são os populares, aqueles que você conhece naturalmente, a raspagem da cabeça, o corte através de navalha no teu corpo, não é? E assim sucessivamente. Nossa, que interessante. E você fez toda essa iniciação aos 14 anos. Aí você vai fazendo por etapas, por Tá, tempos, né? Você não tá, faz tudo de uma só vez, tá. né? E também existe uma coisa, Ed, que é muito importante da gente revelar. A iniciação de um não é a mesma do outro. Tá. Mesmo que seja da mesma casa, mesmo que seja do mesmo santo. Não é a mesma iniciação. Cada um, ele traz um Odu que já está mais ou menos aberto para receber os ensinamentos e a consagração dos orixás. Ou seja, tem aqueles que já nascem muito pronto, que já nasceram entregues, já foram entregues na mão dos orixás. Né? Tá. Tem aqueles que vão ser mais despertados pelas iniciações, ou seja, precisamos, o que seria popularmente dizer, conectá-lo no mundo dos ancestrais, tá? Aos ancestrais. Os ritos aos ancestrais, né? Eu, particularmente, eu fui feliz em todos os processos que eu vivi e Tá. sempre estive numa posição de uma pessoa merecedora do sacramento. Tá. Logo, sem nenhuma resistência para tanto, muito aberto para receber os ensinamentos, eu fui feliz em poder participar de alguns ritos importantes e de muita boa consagração até hoje. Perfeito. Fala um pouquinho do curso, porque eu já vi que tem pessoas interessadas. Assim, tem a questão do curso, que é para quem quer aprender a fazer o jogo do Búzios, e tem o pessoal que quer fazer o jogo do Búzios, né? E Sim. os jogos do Búzios você pode fazer qualquer tipo de pergunta. Por exemplo, essa minha amiga quer saber os orixás de cabeça dela, mas tem pessoas que querem fazer um jogo para saber de qualquer coisa, não é isso? Da vida amorosa, financeira. É isso mesmo? Engraçado que, geralmente, a maioria dos zeladores de Búzios, eles resumem as consultas oraculares em 3 momentos. Tá. O primeiro, o santo, o Odu, que é o presságio, o caminho, Caminho né? de O vida. destino, que seria colocado ali o caminho de vida. Na sequência, você canta para o orixá de cabeça, que é jogar para ver o orixá de cabeça. Tá. E no terceiro momento, quais são os caminhos, os direcionamentos, né, que você vai passar, os preceitos que você vai passar para o consulente. Tá. No meu jogo de búzios, eu tenho uma outra preocupação. A minha preocupação é ver, primeiro, orixá de cabeça e juntó, que dali eu vou entender a personalidade e o comportamento da pessoa. Perfeito. Então eu falo, eu interpreto e converso sobre isso. E na sequência eu começo a lançar búzios para vários temas. Então eu vou lançar búzios para a carreira, para o trabalho, para o dinheiro, para o estudo, para a espiritualidade, para o casamento, para a vida, para todos os temas. Eu vou jogando e vou falando, vou interpretando e depois
eu abro para o consulente ou a consulente fazer sua pergunta e o oráculo poder responder. Caso já não tenha sido respondida, Caso provavelmente, já não né? tenha sido respondida. E por que eu faço dessa forma? Uhum, Porque o meu público, na grande maioria de uhum. pessoas, é um público não religiosa, do ponto de vista da matriz africana. Então, eu não posso levar um conteúdo para quem não é religioso, um conteúdo religioso. Perfeito. A pessoa está procurando do ponto de vista oracular. Sim. Como eu disse lá no começo, eu não vou intimar a pessoa para a religião, né? Nem Uhum. para uma crença. Eu vou cumprir o que está sendo posto ali do meu ofício, do ponto de vista oracular. Então, eu Sim. preciso tratar a pessoa, seja ela do campo, da zona rural, seja da zona urbana, seja ela da empresa, da indústria, seja ela do escritório, seja ela do próprio Uhum. terreiro. Eu tenho que Uhum. eu busquei uma metodologia que eu pudesse atender a necessidade do meu consulente, Uhum. interpretando a metodologia de tiragem do jogo de búzios, Tá. respondendo de forma fidedigna ao seu orixá, ao seu Uhum. ancestral, Uhum. e, consequentemente, você sai um pouco conhecedor daquilo que rege a matriz africana na sua vida, mesmo que você não seja religioso. Perfeito. Eu agradeço até muito a oportunidade de você me permitir falar sobre jogo de Sim. búzios, e eu tento trazer essa fala de hoje, que é a minha fala de sempre, desde os meus Uhum. 14 anos. O oráculo, ele tem que ser acessível ao Uhum. crente e ao não crente. Sim. Sim. E a interpretação, o repertório deste oraculista, seja quem está nesse papel, precisa ser um repertório claro, que leve para o seu consulente a reflexão, a elaboração, não é? A construção a partir daquelas respostas, interpretações que estão sendo dadas, que você possa percebê-las, senti-las no teu Uhum. próprio Uhum. caminhar, no seu Uhum. próprio presságio. Não é à Perfeito. toa que também nas minhas consultas, uma coisa que eu gosto sempre de fazer é Uhum. disponibilizar ao meu consulente a gravação. Perfeito. Esse Odu é o mesmo que Odu de placenta? O Odu, o que é que ocorre? Quando você é gerado, né? Uhum. Você não é gerado sozinho do ponto de vista espiritual, Tá. né? Tem um Odu, um presságio, que consequentemente leva ao orixá, que antes da sua concepção já está preparado para você. Perfeito. Quando você nasce, o seu primeiro ato de respirar, que até vem na forma do choro, né? Sim. O primeiro choro é o Sim. primeiro ato seu de Sim. contato com o oxigênio aqui fora. Então Aham. você é tomado por tudo que é necessário para a sua sobrevivência terrena, inclusive o seu ancestral. Na primeira caída de búzio, você enxerga a sua linha do tempo, a sua missão de vida. Na segunda caída, você identifica o orixá. Né? A concepção de Odu de placenta é um repertório que algumas matrizes religiosas utilizam, mas eu diria que elas estariam um pouco distantes da tradição. Tá. Né? Onde na tradição nós temos o conhecimento e o reconhecimento daquilo que é Uhum. tomado desde o nosso nascimento. Per- Ou seja, enquanto gerado, o ancestral já foi trabalhado, já foi tratado Uhum. para você recebê-lo no nascimento. Tá. Mas só compactua você e ancestral quando você nasce e o seu respirar acontece aqui no Iluaê, que é o planeta Terra. É o momento da conexão. Isso, Perfeito. exatamente. O orixá de cabeça pode mudar durante a vida? Nunca. Não. É do nascimento à morte. A morte. O que pode ocorrer é que, ao longo da nossa trajetória,
a gente simpatiza com alguns orixás. Por exemplo, antes da minha iniciação, eu era simpático demais por Ogum. Eu achava, eu era crente que Ogum era o meu orixá de cabeça. Ia ser aqui irmão seu de orixá. E aí, quando eu fui iniciado, quando fui a preparação para a iniciação, a primeira jogada de búzio para esse feito, quem cantou foi Xangô. Eu fiquei assim, de Exato. um lado alegre, não é? Do ponto de vista Aham, Xangô, aquele orixá de sim, cabeça, mas eu sim. fiquei tão decepcionado, não é? Porque eu jurava que até na caída do búzio tinha ali um Ogum desenhado. Eu até dizia para o Babalorixá, aquela caída não é o canto de Ogum? Aí ele dizia assim, é porque você é muito simpático a Ogum, e Ogum simpático a você. Então pode Tá. ocorrer do jogo de búzios aparecer alguns orixás assim em determinado momento, não do Uhum. ponto de vista de Ori cabeça, né? Cabeça. Mas do ponto de vista do que você naquele momento está mais simpático. Às vezes você fez uma devoção, um ritual para Oxóssi está muito perto de você. Então o zelador ele tem que ter muito cuidado nessa Tá, jogada, tá. ele tem que ter muita tranquilidade, ele não precisa ter pressa para falar do Uhum. orixá de cabeça. Uhum. Ele tem que deixar essa combinação fluir naturalmente, para que Perfeito, não haja achismo na questão. perfeito.